A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no último capítulo, que é o capítulo 12. Daniel tem 12 capítulos. Livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo 12. Último versículo, é o versículo 13. Quem lê comigo? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, Jesus? Tremenda essa palavra, irmãos. Há muitos anos atrás, o Senhor Deus me deu essa palavra. Um certo dia de muita luta, muita luta. Era um dia de muita luta, era uma semana, na verdade um tempo. Foi um tempo de muita luta, de muitos problemas, muitos problemas. Eu estava assim como que desfalecida, espiritualmente falando. Tem muitos anos isso. E aí, as misericórdias de Deus são tão grandes. Você senta num canto, abre a Bíblia e ainda assim se sente perdido. Muitos anos isso. Mas de repente foi incrível. Não se sabe, isso não tem explicação. A gente começa a desfolhar a Bíblia, os teus olhos vêm assim, bate numa palavra, que é uma coisa sobrenatural. Quando Deus quer falar, quando Deus fala. Foi assim tão forte. Foi tão tremendo, foi tão pessoal, que a palavra assim saltou diante dos meus olhos, mas entrou assim como, sabe, aquele remédio que, põe de pé. Mas foi exatamente isso. Tu, porém, vai até o fim. Falei, eita, sempre tive esse propósito, graças a Deus, sempre. Mas em tempo de lutas, às vezes a gente murmura, irmãos. E nessas murmurações, no que a gente murmura, isso nos atrapalha muito, muito. Às vezes o cristão abre a boca e não para refletir. Seria melhor segurar a boca. Por quê? Porque a gente conhece a verdade. Porque o Espírito de Deus está em nós, está na nossa vida. E Deus diz, seja sóbrio. O apóstolo Pedro escreveu um alerta, uma recomendação, um alerta muito forte. E esse alerta tem que fazer parte da nossa vida, no dia a dia, em todo tempo. Não apenas assim, de vez em quando, pela manhã. Não, em todo tempo. O apóstolo Pedro escreveu para nós, pelo Espírito Santo, e disse, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Conhecem essa palavra? Todos conhecem. Faz assim, só que faz estudo da palavra. Está lá na carta de Pedro, né? Então ele diz, seja sóbrio e vigie, porque o diabo, ele está ao teu derredor, ele quer te tragar, ele quer te engolir, ele quer que você pare. O nosso louvor incomoda, a nossa adoração incomoda. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores de Israel. Você está louvando, o Espírito Santo está ali. Se você está de coração e está recebendo, a unção está descendo. Quando se fica triste, quando o cristão fica triste, o que acontece? Logo ele para de louvar. Para de louvar, começa a olhar só para os problemas. E aí quando olha para os problemas, se abate. Se estiver abatido, não luta, não combate, não ora. E aí pronto, começa. Aí começa o declínio. Se o cristão não vigiar, irmãos, temos que vigiar cada dia. A vigilância é cada dia. Cada dia. Atente para isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário. Nós temos um adversário que quer nos derrotar, que não nos quer junto de Deus. Por quê? Quando estamos junto de Deus, quando estamos no esconderijo do Altíssimo ali, no amor de Deus, quando estamos na fé. Quando você está na fé, o que você faz? Você resiste a qualquer coisa. Qualquer tentação
tentação que veio, você tira de letra. Pecado, tá aí já. Principalmente se é aquela tentação daquilo que te tragava no passado, que te engolia. Um vício, né? Os desejos carnais, fosse lá. Quando vai a tentação em cima de um cristão sincero, de coração aberto, um convertido de verdade, meu irmão, ele rechaça de longe, ele tem até nojo de pecado. Mas quando é uma pessoa oscilante na fé, e o diabo consegue ficar ali rodeando, e o cristão não resiste, de imediato não toma uma posição, o bicho traga, meu irmão, engole. Mas não basta, não é só isso. O diabo quer que todo cristão pare de servir a Deus, que pare de orar, que pare de crer, que pare com a sua fé. Enquanto o cristão estiver vivendo da fé, firmado na palavra de Deus, o diabo só tenta, não consegue nada. Mas quando o cristão, irmãos, se abate, quando ele esfria na fé, é um perigo. Mas nós temos tantos exemplos na Bíblia, irmãos. Temos exemplos de pessoas que andaram com Deus cada dia, dia a dia. Grandes exemplos, grandes. Você vê Jesus. Jesus levantava de madrugada para orar. Diz o Evangelho de Marcos. Estando ainda escuro, Jesus sai, vai procurar um lugar ermo e vai orar. Uma certa manhã está com todos, uma multidão, ele despede a multidão, cura todo mundo, despede e vai procurar um lugar, sobe uma montanha e lá ele fica sozinho. E fica aquele dia, e fica tarde, e entra à noite, vai de madrugada. Está ali Jesus, grudadinho com Deus. Está Jesus de pé para fazer a vontade de Deus. Mas quando o cristão não vigia, irmãos, quando a gente não vigia, é uma realidade. Como eu disse para você, há muitos anos atrás, numa fase de tanta luta, mas de muita luta, a gente fica assim meio que desmilinguido. Tendo todos os recursos de Deus para estar firme de pé cada dia. Quando essa palavra veio, eu falei, que isso, meu Deus, me perdoa. Estava eu murmurando. Droga, esses problemas que não passam, essa luta que não passa e tal. Quando essa palavra veio, mas foi um choque, irmãos. Literalmente, para mim, foi um tratamento. Quantas vezes eu já li Daniel? De ler o livro inteiro e até o fim. Mas era como se nunca tivesse ouvido isso. Quando Deus fala com você, você tem certeza que é Ele falando. Você sabe que Deus falou com você. Quando o Espírito de Deus te dá um alerta, uma corda, ou quando Ele vem com aquele colinho que você sente. Você sabe que é com você. Você sabe. Então Ele vai até o fim, tu, porém, tu. Ou seja, para de olhar para os outros, para de olhar para quem, vamos dizer assim, para quem está em frente, quem está te causando problemas. Para de olhar para as lutas. Para de olhar e vai em frente. Tu, porém, tu. Deus dirigindo-se a cada um dos seus filhos, vai dizendo, vá. Deus falou com Daniel, tu, porém, vai até o fim. Daniel hoje, irmãos, é você, sou eu. Está esperando que este Daniel venha à terra? Não, Daniel já foi. Ele viveu no seu tempo, fez a sua obra e muito bem feita, porque no exílio babilônico, fora da sua terra, no exílio babilônico, fora da sua terra, Deus disse para ele, vai até o fim. Daniel orou por 70 anos, irmãos, sem parar, 3 vezes ao dia pelo menos. Está o registro na palavra de Deus de que Daniel orava 3 vezes ao dia e dava graças. E dava graças nos bons ou nos momentos difíceis, nos melhores ou nos piores momentos da vida dele, ele orava e dava graças. Às vezes nós somos ingratos com Deus. Às vezes o cristão não reconhece, irmãos,
e não reconhece a grandeza de ter encontrado Jesus, ter encontrado a verdade, ter encontrado o príncipe da paz, ter encontrado a rocha, como disse Davi, a rocha inabalável. Às vezes nós somos negligentes. Nós temos que vigiar cada dia. Tem aquele dia que o diabo tem a cilada armada, preparada para o cristão cair num pecado, na tristeza, num fundo de uma angústia. Tem o dia que o diabo prepara para a tentação, para ver se o cristão cai na cilada dele, no assédio, para ver se o cristão desanima. Tem o dia que o diabo vem e joga setas no pensamento e o cristão não vigia. E ele começa a olhar só o lado ruim da vida dele. Mas já passou. Todo cristão, irmãos, que alimenta seu passado triste ou ruim ou sujo, seja lá como foi, fosse lá como foi, esse cristão, a tendência dele, literalmente, ele vai cair, ele se inclina a cair. O cristão tem que estar de pé cada dia. Acordou, se alegrar por pertencer a Deus. Como eu disse, às vezes a gente olha os problemas, às vezes o cristão olha para os problemas e ele não percebe que o coração dele vai para os problemas e o coração vai se enchendo dos problemas. Ele não consegue perceber que espiritualmente ele está caindo. Irmãos, quando o cristão ele não dá o valor, o devido valor à sua vida espiritual, à sua comunhão com Deus, pode ter certeza que Satanás, ele tem artimanhas, ele tem armas espirituais para derrubar esse cristão. Então Deus está falando comigo, está falando com você. Comigo falou há muitos anos esta palavra, como eu estou te dizendo. Há muitos anos atrás, numa fase crítica, vamos dizer assim. O que eu penso, o que eu concluí de todo esse histórico que vivi, como todo mundo passa, fases difíceis e de lutas, tá? Foi que o inferno se reuniu para dizer: é tudo ou nada. Ou vamos derrubar, ou então ela vai ganhar almas e vai saquear, e a gente vai perder essas almas. Porque o diabo não suporta ver um cristão, irmãos, de pé na luz de Cristo. Por quê? Porque um cristão consciente, ele, além de estar salvo, conservar a sua salvação, ele é a presença do próprio Senhor Jesus. Onde você estiver, você é a presença de Jesus. Onde você estiver. Onde o cristão verdadeiro, irmãos, que tem comunhão com Deus, que tem consciência da realidade, da verdade, não vive no pecado. O cristão consciente, ele é um ganhador de almas. Ele sabe, ele tem consciência que a humanidade está a caminho do inferno. O cristão verdadeiro, ele tem sede de tirar as almas daquele caminho, de tirar do inferno. E esse cristão é uma ameaça para Satanás. Satanás odeia quando uma pessoa dá testemunho de vida. Aquele homem que é um marido cristão, que é atencioso no seu casamento, que é zeloso com a sua família, que é exemplar no seu trabalho. O cristão que dá testemunho de vida cristã, porque muita gente é cristã de boca, irmãos. Muita gente é cristã de boca. E enche a boca para dizer: sou evangélico, sou crente, sou de igreja. Mas o comportamento arrepia. Esses são um banquete para Satanás. Como o diabo gosta de cristãos evangélicos que deem mau testemunho. Como o diabo gosta. Literalmente ele aplaude, ele gosta. Por quê? Porque dá força para ele. Há muitos anos atrás, eu conto isso de vez em quando, alguns casos que temos de libertações. Há muitos anos atrás, expulsando o demônio de uma mulher, o demônio disse: você me expulsa aqui, lá fora ela me chama de volta. Você me expulsa aqui, lá fora ela me chama de volta.
E eu fiquei muito indignada com aquilo. Falei, que farra é essa que esse demônio faz na vida dessa mulher? E aí dentro de mim falei com Deus, falei, Senhor, Satanás é o pai da mentira, mas não deixa ele mentir. Eu não sou de conversa com o diabo. Com o diabo não tem conversa. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Por que ela te chama de volta? Eu pedi, Jesus, toca a língua dessa mulher. É só ela abrir a boca. Ou seja, só fala besteira. E aí numa conversa foi fácil. Ouvindo um pouquinho foi fácil entender que era uma mulher que não tinha o menor temor a Deus. E mesmo estando dentro de igrejas, como ela disse, que já tinha passado por algumas igrejas e tinha ficado numa certa igreja por anos, ela não tinha o menor respeito por Jesus. Por qualquer coisinha que se aborrecesse, soltava a língua e falava lá o palavreado do mundão. As palavras grandes, as palavras pesadas, as palavras sujas. E daí quem sofria era uma única filha criança, que era atormentada pelos demônios. A criança não ficava um minuto parada, de tanta maldição que foi em cima daquela criança. E uma pessoa que escuta a palavra, nós temos que identificar onde nós estamos errando, ou onde está a nossa fraqueza. O cristão tem que identificar onde ele está errando, onde está a fraqueza. Identificou? O que ele vai fazer? Corre para o remédio. Corre para o remédio. A palavra de Deus, corre. E dali mergulha. Medita, como Deus disse para Josué. Medita de dia e de noite no livro desta lei, para fazeres conforme o que está escrito. Muita gente acha que esses grandes heróis da fé chegaram ao final da carreira de graça e de brincadeira. Não, irmãos. Não é só você que enfrenta a luta. Não fui eu, não sou só eu, fui eu que enfrentei luta violenta por uma temporada. Era a luta de todos os lados, todos os lados. Onde colocasse a planta do pé tinha batalha. Estou sendo sincera para vocês, tá? Não vou aqui esmiuçar a coisa, porque já foi muito sério. Perseguições e crítica demais, e perseguições e violência, enfim. Foi coisa terrível, era na igreja, era em todo lugar. Vinha alguém para afrontar e afrontava. Vinha gente armada e babá. Enfim, já passou. Quando a fé enfraquece, irmãos, quando o espírito, nosso espírito, se o nosso espírito enfraquecer, Satanás percebe. Por quê? Porque os nossos frutos já não são os mesmos. Se o cristão começar a orar desanimado, distraído, se já não tem aquela alegria de participar do culto, se já não tem aquela fé, de saber que Deus fala e abrir a Bíblia todo dia com alegria e com prazer, o diabo sabe. Então ali ele vai forçar a barra, vai forçar. Nós temos que viver da fé cada dia, do amanhecer à hora de dormir e deitar para dormir na fé, saber que Deus está cuidando do nosso sono. Amém, Jesus? Que o Espírito de Deus está cuidando do nosso sono, que Deus está no controle de tudo. Viver da fé. Um homem, dentre muitos e todos que viveram da fé, que a Bíblia Sagrada nos apresenta como exemplos para nós, sem dúvida nenhuma, Abraão. Um homem que viveu em tempos remotos, um homem que viveu de uma fé sobrenatural, porque ele era de uma família estruturada, ele tinha pai, ele tinha irmãos, ele tinha família. E naquele tempo era aquela família patriarcal, que todo mundo casava e estende a casa. Era o casarão. Estava ali debaixo daquela sombra, vamos dizer, poderosa. Ur dos Caldeus era a metrópole da época. Quem falava a língua dos caldeus, ele ganhava o mundo.
No entanto, Deus chamou Abraão e disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha nem dito onde era. Hoje não é assim, irmãos. O ministério de Abraão foi físico. E aquele homem mete a cara, pega a mulher dele, pega o sobrinho que ele criou como filho, ele apanha tudo que ele tem, o que é dele, porque literalmente os bens eram de cada um. Então ele apanha o que é dele e sai e vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Às vezes a pessoa se converte, irmãos, e ela não começa a buscar na palavra direção para a sua vida, e aí se perde olhando para os outros. Cristãos se perdem às vezes imitando outros cristãos. Deus não quer que você imite ninguém, Ele quer que você imite a Ele. Paulo disse: sede meus imitadores. Paulo pôde dizer isso, como eu sou de Cristo. De Cristo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.